Hoje você vai aprender como criar uma carteira de investimentos diversificada, com renda fixa, renda variável, ativos internacionais, criptoativos e tudo o que você precisa para estar bem protegido e buscar rentabilidade e dividendos. Meu nome é Lennon Brandão, sou especialista em investimentos, certificado CEA pela Ambima, e vamos para o vídeo de hoje. E eu gostaria de lembrar a você que esse vídeo não é nenhuma indicação de venda nem de compra de nenhum ativo. É basicamente uma forma didática que eu encontrei para que você veja que é capaz de criar uma carteira diversificada, né? Na metodologia Rafia de forma simples. E antes de falar da Rafia, vamos falar da diversificação, né? Que é o único almoço grátis que existe no mercado financeiro. Existem diversos estudos, entre eles o de Markowitz, que comprova que a diversificação de uma carteira, né, entre ativos com correlações diferentes, além de trazer mais segurança, ela não prejudica a sua rentabilidade. Ou seja, com a diversificação você fica mais seguro, mais protegido e não perde a rentabilidade. Outros autores também citam a importância do rebalanceamento da carteira, como é o caso de William Bernstein, que fala que com o rebalanceamento, além de controlar o risco da carteira, você ainda aproveita boas oportunidades do mercado, que é o quê? Comprar ativos quando eles estão com preços baratos, né? Ativos ou classe de ativos. Então, o rebalanceamento, ele proporciona tudo isso. Então, juntando essas duas bases importantes, né? Que é a questão da diversificação e o rebalanceamento, foi que eu criei a metodologia Rafia, que foi justamente para obter esses benefícios de quê? Mais eficiência, mais segurança, sem perder a rentabilidade. Então, o primeiro passo da metodologia Rafia é justamente o quê? Dividir 5 classes de ativos, né? Por que Rafia? Que é o R, de renda fixa, o A, de ações, o F, de fundos imobiliários, o I, de internacionais, que é a nossa exposição internacional, e o A, de ativos assimétricos, né? Que mais na frente eu vou explicar direitinho como funcionam esses ativos. Então, com essas 5 classes de ativos, a gente vai fazer o quê? Adequar a carteira ao perfil do investidor. Ou seja, se o investidor é mais arrojado, ele vai ter uma porcentagem maior em ativos de renda variável. Já se é um investidor mais conservador, ele vai ter uma porcentagem maior nos ativos de renda fixa, né? Que são mais conservadores. Então, assim, pessoal, temos essas 5 classes e ela pode se encaixar perfeitamente em cada perfil de investidor, desde o mais arrojado ao mais conservador. Porém, as porcentagens são diferentes, ou seja, não existe uma carteira universal para todas as pessoas. Cada pessoa é um indivíduo diferente e ela tem que considerar isso. Por isso que quando você copia a carteira de alguém, você pode estar fazendo um mau negócio, porque aquela pessoa pode ser o perfil totalmente diferente do seu. Ela pode ser mais arrojado, pode ser mais conservador, ela pode estar com objetivos diferentes, momento de vida diferente. Então, o ideal é que você se conheça, estude para você montar a carteira de acordo com o seu perfil. Pronto, e agora vamos definir a carteira do nosso canal, beleza? Não é a minha carteira, não é a sua carteira, é uma carteira fictícia, mas que na verdade eu vou investir, fazer investimentos reais, que é uma carteira com as seguintes porcentagens: 45% em renda fixa, 12,5% em ações, 12,5% em fundos imobiliários, 25% em ativos internacionais e 5% em ativos assimétricos. Aí você pensa, e se em vez de 12,5% ficar 12,6%, vou ter que vender algum ativo, fazer algum aporte? Não, pessoal, tenha calma. Essas porcentagens são guias, senão a gente vai estar girando nossa carteira a todo momento. Então, nós vamos fazer os aportes mensais e tentar deixá-lo o mais próximo possível dessas porcentagens. Se tiver algum ativo que destoe bastante, aí sim a gente faz a venda, beleza? Pronto, já definimos as porcentagens da nossa carteira, agora vamos para botar a mão na massa para realmente a escolha dos ativos. E lembrando que isso aqui não é uma indicação de compra de nenhum ativo. É uma forma didática e para a gente ver na prática como não é difícil montar uma carteira bem equilibrada. E eu também, nesse vídeo, pessoal, não vou me alongar muito informando como eu fiz a análise de cada ativo, senão o vídeo ia ter horas e horas, tranquilo? E toda essa metodologia de escolha de ativos eu ensino no meu curso, que é justamente na parte de escolha dos ativos, é o método PQD, né? Que a gente procura selecionar tantas boas ações, bons fundos imobiliários, que tenham boa rentabilidade, que estejam em ótimos preços e a questão de segurança também, baixo risco. Então, se eu for me alongar aqui, esse vídeo vai ficar muito longo e não é o objetivo. O objetivo desse vídeo hoje é justamente montar a nossa carteira,
beleza? E se você se interessou pelo tema de investimento, se você quer aprender a montar a sua própria carteira, né? No meu curso eu ensino tanto a parte de educação financeira propriamente dita e planejamento, como você vai fazer sobrar mais dinheiro todo mês para poder investir, como você investir da forma certa, que é focado nos seus objetivos de vida, e você vai aprender também a como montar sua carteira na metodologia Rafia e selecionar os melhores ativos, né, com a estratégia PQD, tanto fundos imobiliários, ações, ativos internacionais, criptomoedas, entre outros. Tranquilo? E se você se interessou, tem um link aqui abaixo, que você clica e tem uma aula que eu explico tudinho como funciona e garanto que você não vai se arrepender. É só clicar, beleza? Mas vamos continuar a nossa aula. Pronto, na primeira parte da carteira Rafia temos o R de renda fixa e na renda fixa a gente vai escolher dois ativos. O primeiro deles, o Tesouro Selic, que é justamente o que vai nos expor a taxa de juros. Então eu vou comprando esses ativos aqui na prática e vou colocar a boleta aqui na tela. Porém, quando eu fui comprar o Tesouro Selic, estava o mercado já fechado. Eu demorei muito para gravar o vídeo. Então no próximo dia útil eu vou comprar e coloco os dados na planilha. Beleza? Mas vamos embora. O outro ativo que vamos colocar na nossa parte de renda fixa é justamente para nos expor ao IPCA. E existe um ETF muito bom que é o B5P211. O que é que ele faz? Ele replica o índice IMAB dos ativos de curto prazo, atrelados ao IPCA. Então, aí, só com ele a gente tem uma boa diversificação e, além disso, se formos vender, né, como é um ETF, ele só paga os 15% de imposto. E na tabela regressiva da renda fixa, começaríamos em 22,5%. Tranquilo? Então tem essa vantagem. Diversificação, praticidade e a questão do imposto de 15% apenas. Partindo para a nossa parte de ações na nossa estratégia, ao longo dos vídeos, né, ao longo do tempo, mês a mês, a gente vai investindo em ações de acordo com a nossa estratégia BESSA, que é o quê? Que eu gosto muito, que são bancos, elétricas, seguradoras e empresas de saneamento. Por quê? Porque são grandes empresas, empresas consolidadas, com históricos de bons pagamentos de dividendos. Não é obrigado que vão continuar pagando, né? Dividendos passados não são garantia de dividendos futuros. Mas no Brasil, eu procuro na parte de ações ser mais conservador, né? Então a gente faz essa estratégia BESSA, beleza? E no vídeo de hoje vamos adquirir, na parte de bancos, vamos comprar o Banco do Brasil. Na parte de elétricas, vamos comprar a Taesa. Nas seguradoras, vamos comprar hoje a Caixa Seguridade. E de empresas de saneamento, vamos comprar hoje a Sanepar. Então, com isso, finalizamos agora a nossa parte de ações. E se você está gostando do vídeo, não esquece, pessoal, de dar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho que você vai receber mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos para a nossa parte de fundos imobiliários, que é uma parte bem importante da carteira também, principalmente por causa dos rendimentos mensais que vão nos ajudar, né, a fazer os aportes. Né? Esses rendimentos que vão entrando, a gente já vai reinvestindo na própria carteira. Em fundos imobiliários temos diversas classes, tipos diferentes, né? Como fundos imobiliários de tijolo, que temos shoppings, galpões logísticos, escritórios, bancos, renda urbanas e por aí vai. E também temos os fundos imobiliários que são chamados de papel, né? Que na verdade são fundos que eles compram CRIs, né? Os CRIs. Então são fundos que compram dívidas. E esses rendimentos, os juros dessa dívida é que geram os rendimentos mensais que eles nos pagam. E também são uma parcela importante numa carteira de fundos imobiliários. Então vamos lá, no vídeo de hoje a gente escolheu um fundo de shopping, que é o HSML. Escolhemos também um fundo de galpões logísticos, né, que é o LVBI 11. Esses dois primeiros são fundos de tijolo. E escolhemos um fundo de papel, que é o BTCI 11. Que é um fundo de CRI. Então aí temos parte da carteira nossa diversificada também. Fundos de tijolos, né, com inicialmente shoppings e galpões logísticos e um fundo de CRI, para que a gente não concentre o nosso valor investido em um fundo só ou em uma classe só. E já é uma boa diversificação para uma carteira como essa, né, que está sendo iniciada com menos de R$3.000. Agora vamos iniciar a parte internacional da nossa carteira, né? Diferentemente do Brasil, onde a gente escolhe os ativos, né, as ações individuais, nessa parte de ativos internacionais eu acho muito mais interessante que a gente aloque em ETFs, pois o mercado americano é muito competitivo e grandes fundos, cerca de 90% dos fundos
grandes fundos aí, bilionários do mundo todo, não conseguem bater um simples ETF da Bolsa Americana, que é o S&P 500. Eles não conseguem. 90% dos melhores gestores do mundo, com as melhores tecnologias do mundo, não conseguem bater o S&P 500. Então, o que é que a gente faz? A gente vai investir na nossa carteira no ativo que é o S&P 500, que ele é um índice, né, que replica as 500 maiores ações norte-americanas, beleza? Uma parte da nossa carteira internacional vai ser essa, através do ETF, né, brasileiro aqui, IVVB11, que ele replica o IVV, que é um ETF norte-americano. E também, para a gente ter uma diversificação ainda maior, né, vamos também investir em um ativo neutro internacional, que é o ETF WRLD11, que ele replica o VT, que tem cerca de o quê? Aproximadamente umas 9.000 empresas do mundo todo. As maiores empresas do mundo estão nesse ETF. Então, por que ele é neutro? Porque basicamente você vai estar investindo nas maiores empresas do mundo. Tem uma concentração um pouco maior nos Estados Unidos, pois lá estão concentradas as maiores empresas do mundo, mas também você está exposto à Ásia, Europa, inclusive até na América Latina também tem. Então você tem uma exposição mundial e é importante ter um ativo dessa natureza na sua carteira. Então, na parte internacional são esses dois, o IVVB11 e o outro ativo é o WRLD11, como eu havia falado. Então, nossa parte internacional ficou diversificada dessa forma. E agora vamos para a última parte da nossa carteira, que são os ativos assimétricos. O que seriam esses, pessoal? Só é você pensar, são ativos de alto risco, que a gente vai ter uma pequena porcentagem da nossa carteira, que no caso aqui a gente colocou 5%, mas é no máximo 5%, onde esses ativos, o quê? Se virarem pó, se não valerem mais nada, não vai afetar tanto nossa carteira, porque no máximo a gente vai deixar em 5%. E eles, devido ao seu alto risco, eles têm um grande potencial também de multiplicar várias vezes esse valor. Então ele pode trazer, com um pequeno investimento, uma grande rentabilidade para a nossa carteira. E um exemplo de um ativo dessa natureza é justamente o Bitcoin, né? Então, a gente vai inserir o Bitcoin na nossa carteira, uma porcentagem de no máximo 5%, e também através de um ETF, porque o objetivo dessa nossa carteira do canal é que seja fácil, é que você com a conta em uma simples corretora possa ficar exposto a toda a metodologia Rafia de forma simples, né? E os ETFs, eles nos proporcionam isso. Então, o ativo que vamos adquirir hoje para nos expor ao Bitcoin é o ETF BITH11, que ele busca seguir justamente a cotação do Bitcoin. Ele é um ETF que investe 100% em Bitcoin. Então, ele tem uma correlação muito boa com o Bitcoin. Então, nos expondo a ele, a gente vai estar exposto ao Bitcoin de uma forma mais simples, né? Sem precisar decorar aquelas palavras, sem precisar abrir conta em outras corretoras, né? Sem precisar entender tanto de tecnologia, né? Então, pessoal, veja agora como ficou nossa carteira. De acordo com a metodologia Rafia, a gente ficou exposto a renda fixa, a ações, fundos imobiliários, ativos internacionais, ativos assimétricos, né? Tudo de forma simples, abrindo uma conta em uma simples corretora, né? Pode ver que montamos uma carteira aí com menos de R$ 3.000 e com essa carteira a gente já tem uma exposição e uma diversificação muito boa. E agora a nossa estratégia é mês a mês e acompanhando o desenvolvimento dela. Vão ter meses que ela vai subir, meses que ela vai cair, que vai estar dando prejuízo, meses que vamos ter um valor maior para investir com os aportes de dividendos, né, de empresas e também os rendimentos, meses com menos. Então, o bom dessa carteira é isso, é que você vai simular, só que de forma real aqui, né, com o meu dinheiro, uma carteira de um investidor real, só que a nossa carteira do canal, que eu batizei de carteira da qualidade financeira, carteira sua qualidade financeira, que é justamente uma carteira para quem busca ter qualidade de vida, qualidade financeira. E você vai ver nos aportes que as porcentagens nunca vão ficar exatas da forma que a gente delimitou ali, né? Isso aqui é só um guia para a gente tentar deixar sempre o mais próximo possível. E vamos evitar também fazer muitas vendas de ativos para o quê? Para não pagar taxas. Vamos, se possível, sempre procurar fazer o rebalanceamento com novos aportes, beleza? A não ser que destoe muito, aí a gente vende um ativo e faz o rebalanceamento, até para você aprender também como é que se faz, beleza?
E se você ficou até agora, para mostrar que você ficou, eu queria que você sugerisse aí nos comentários um ativo que você acha que deveria estar na nossa carteira. Você diz o nome do ativo e por quê, que a gente pode estudar, né, para ver se ele encaixa ou não na nossa estratégia da carteira. E eu posso fazer até um vídeo específico sobre esse ativo que você vai indicar aí, beleza? Então, se você está aqui até agora para provar que você realmente assistiu até o final, coloca lá. Leno, eu queria que na nossa carteira do canal tivesse o ativo X por causa disso, disso e disso. E assim a gente vai trocando ideia, construindo conhecimento ao longo dos nossos vídeos. E o último recado, pessoal, se você quer realmente aprender a investir, aprender a ter educação financeira, né, aprender a ter qualidade de vida, principalmente, que é o nosso objetivo, através da inteligência financeira, que não é só investimentos, tem uma parte de mentalidade muito importante, que faz realmente você sobrar dinheiro no seu mês, né, para você poder investir. Investir focado nos seus objetivos. O meu curso é assim, não é um curso de investimento, ele é um curso de qualidade de vida através da inteligência financeira. Por isso que o nome é Sua Qualidade Financeira. Você vai aprender a usar os investimentos justamente para ter qualidade de vida. Então, se você se interessa, clica no link aqui abaixo e assista a aula que eu te explico toda a minha metodologia e como você pode fazer parte, né, do nosso grupo aí do Sua Qualidade Financeira. Pois um grande abraço e até o próximo vídeo.